Rússia, Krasnoyarsk, ano de 1997. A cidade foi atingida por uma onda de crimes cruéis e sem sentido. Donas de casa, taxistas, frequentadores de casas de campo, mulheres sozinhas em ruas desertas. Qualquer um podia se tornar vítima do maníaco astuto e impossível de capturar. A polícia interrogava em vão os poucos sobreviventes e procurava o suspeito. O maníaco era impossível de capturar. Você está no canal Strashnota, e o caso de hoje é sobre até onde a banalidade comum pode levar quando combinada com um narcisismo extremo e uma sede insaciável de reconhecimento. Vou deixar materiais adicionais no Telegram, no link abaixo do vídeo. Também se inscreva no Boosty e no Patreon. Vou usá-los como plataformas de reserva quando tudo já estiver bloqueado. Alexander Nikolaevich Vassiliev nasceu em 31 de março de 1950 em uma família numerosa na vila de Malinovka, na SSR da Chuváchia. Seus pais eram trabalhadores simples. Em 1965, a família se mudou para Krasnoyarsk. Alexandre não se destacava entre os colegas, estudava mais ou menos, não tinha talentos especiais, mas adorava se gabar. Inventava histórias e contava sobre conquistas que não existiam. Mas também interpretava com maestria o papel de herói. Todos o ouviam de boca aberta, mas quando as mentiras vinham à tona, Sasha frequentemente era ridicularizado e às vezes até apanhava. Ninguém queria ser amigo de um adolescente arrogante e egocêntrico, e ele não era aceito nos grupos. E os pais não tinham tempo nenhum para ele. Depois de se formar na escola número 9 no distrito Solnechnogorsky de Krasnoyarsk, Alexandre recebeu um diploma escolar só com notas 3. Depois entrou no colégio técnico e se formou como mecânico tratorista. Ele raramente aparecia nas aulas, mas os professores ainda assim conseguiram aprová-lo com nota mínima. Aos 18 anos, Alexandre se casou e teve 2 filhos. À primeira vista, era uma família comum, sem nada de especial. Mas Alexander Vassiliev tinha uma paixão no sentido literal. Ele gostava muito de ver materiais para adultos. A esposa fazia vista grossa para isso, até que aconteceu um incidente que mudou tudo radicalmente. As amigas da filha dele, de 5 anos, Katia, vieram visitá-la. Eram meninas pequenas, brincaram, riram, se divertiram. Alexandre se aproximou delas e de repente sugeriu ver algumas fotos, mas que não eram nada apropriadas para crianças. As crianças, sem entender nada, começaram a perguntar o que estava acontecendo, e ele explicava com prazer e até colocou uma das meninas no colo. A esposa, que havia acabado de chegar do trabalho, viu e ouviu tudo isso, e interpretou sem margem para dúvidas. Em vão, Alexander tentou se justificar. No dia seguinte, ela fez uma denúncia contra o marido. Alexander foi preso e acusado de abuso sexual. Assim, Vassiliev foi condenado à prisão por uma acusação muito vergonhosa. As crianças se tornam párias e pertencem à casta mais baixa. Eles são humilhados e forçados a atos sexuais durante todo o tempo de prisão. Durante todo o tempo em que esteve preso, a esposa dele nunca o visitou, nem enviou nenhum pacote. Vassiliev saiu da prisão após 3 anos, com a mente abalada e ressentimento contra o mundo inteiro. Nessa época, a esposa já tinha se divorciado e saído de Krasnoyarsk com os filhos. Era preciso recomeçar a vida do zero. O artigo pelo qual Alexander cumpria pena não era dos mais graves. Por isso, Vassiliev foi contratado como motorista de caminhão Kamaz na fábrica de colheitadeiras. Ele trabalhava e vivia tranquilamente. Discreto, nada de especial. Uma pessoa comum, mediana, mas ele queria que falassem sobre ele, que os jornais escrevessem sobre ele, que fizessem programas de TV sobre ele. Ele queria popularidade e fama. E o TikTok, naquela época, ainda não existia. Mas ele queria fama, a qualquer custo. Com um colega de serviço, tomando uma bebida, ele contava que com certeza ficaria famoso. Mas eles apenas riam e sugeriam que não servissem mais bebida para ele. Logo depois, a fábrica faliu e Alexander ficou sem emprego. Como muitos naquela época, Vassiliev foi para o mercado, quero dizer, para vender, mas talvez ele não tivesse talento para o comércio, ou talvez a sorte estivesse contra ele mais uma vez, mas as vendas iam mal. Além disso, um dia ele foi roubado. Roubaram um lote de mercadorias no qual ele havia investido todo o seu dinheiro. E a raiva do mundo reacendeu com nova força.
Certa vez na televisão, Alexandra ouviu uma teoria filosófica. As pessoas, ao que parece, se dividem em super-humanos que podem tudo e o resto que não pode nada. A teoria foi ferozmente criticada e provaram o contrário, mas ele gostou dela. E Vassiliev decidiu que ele, é claro, pertence àqueles mesmos super-humanos. Ele é exatamente esse super-homem. E sendo assim, ele pode fazer tudo o que quiser e não precisa pedir permissão a ninguém. E a consciência está limpa, afinal ele não é como todos, ele é um escolhido. Em resumo, a resposta para a pergunta "sou eu uma criatura trêmula ou tenho o direito?" foi encontrada. Alexandre estava pronto para provar isso ao mundo. No quiosque, ele comprou o primeiro jornal de classificados e começou a ler. Casaco de Bison, excelente. A dona claramente não é pobre. Ele marcou o número de telefone e saiu para a rua. De um telefone público na rua, ele ligou e marcou um encontro. O bairro de Solnechnogorsk e a cidade de Krasnoyarsk. Depois do meio-dia, o telefone tocou. A porta foi aberta por uma mulher de meia idade, com cabelos ruivos brilhantes e grandes olhos castanhos. Na porta estava um homem bem apresentado. Ele cumprimentou educadamente e se apresentou como comprador. Vera Statsuk o deixou entrar e o conduziu até a sala. Vassiliev olhou ao redor. Bem, vivem bem, ele escutou atentamente. Os quartos estão silenciosos. Então, além da dona da casa, não há mais ninguém. E ela já tirou o casaco de pele do armário. Mas como o senhor vai experimentar? Ela perguntou pensando por um segundo. É um presente para a minha esposa, que tem mais ou menos o seu tamanho, respondeu ele rapidamente. É uma surpresa de aniversário. E, depois de examinar o casaco de pele de todos os lados, pediu para embrulhar, para não sujar sem querer. Vera se virou, embrulhando no pacote a peça que já estava praticamente vendida. E Vassiliev tirou rapidamente da jaqueta uma barra de chumbo e acertou Vera na cabeça com força. A mulher gritou e caiu no chão. O sangue escorria pelos cabelos. Vassiliev sorriu de canto e, com calma de dono da casa, foi até o aparador. Abrindo as portas, ele revirou o conteúdo. Tirou todas as gavetas da cômoda. Encontrou o que procurava. Caixinha de joias escondida atrás de uma pilha de roupas. Pegou o videocassete e as fitas que estavam na mesa. Depois saiu para o corredor e pegou o casaco de couro. De repente, ele ouviu. Da sala veio um choro infantil suave. Ele correu para lá. Perto da mulher deitada estava uma menina de uns 5 anos chorando. Com os olhos sonolentos, ela olhou para ele assustada. Depois olhou para a mãe caída de bruços. Vassiliev pegou a criança nos braços, olhou carinhosamente nos seus olhos. Algo do passado lhe veio à mente naquele momento. Mas já tinha passado muito tempo, era hora de ir. Ele colocou a menininha no sofá e disse: "Não chore, está tudo bem, a mamãe só está cansada." A criança se acalmou e ele cobriu a pequena com uma manta, pegou suas coisas e saiu apressado. Algumas horas depois, o marido voltou. O apartamento estava escuro. Ele acendeu a luz no cômodo. Suas pernas fraquejaram. No meio das coisas espalhadas estava sua esposa ensanguentada. E no sofá, com medo de sair debaixo do cobertor, sua filha soluçava. Ele se levantou. Com as pernas bambas, foi até o corredor em direção ao telefone. Escura e a polícia chegaram rapidamente. Vera Statsuk sobreviveu por um milagre. Os médicos literalmente trouxeram a jovem mulher de volta do outro mundo. Mas a mulher não sabia nem o nome, nem o sobrenome do criminoso. Ela descreveu a aparência, mas não se lembrou de nada marcante. Um homem comum. Na cidade, há milhares como ele. Os investigadores começaram as buscas, mas encontrar uma pessoa em uma cidade grande não é uma tarefa fácil. E Vassiliev, animado pelo primeiro sucesso, vendeu os objetos por um preço baixo para receptadores e viveu tranquilamente com esse dinheiro por alguns meses. Mas depois o dinheiro acabou, de novo com o jornal nas mãos, e lá estava o anúncio que ele precisava. Garagem à venda. No dia 9 de abril de 1997, ele ligou de um telefone público em resposta ao anúncio. A dona falante, Frida Wagner, contou que a garagem era boa, ficou do falecido marido e está vendendo porque vai se mudar com o filho para a Alemanha. Ele saiu para providenciar os documentos. Vassiliev combinou que iria até a casa dela e que eles iriam juntos ver a garagem.
Assim que entrou, ele percebeu que era a dona da casa e pediu um copo d'água. Quando a mulher foi para a cozinha, ele correu atrás dela e a golpeou na cabeça com a mesma barra de chumbo. Dessa vez, além de dinheiro e joias, ele também levou antiguidades. E na geladeira havia linguiça, queijo e salsichas. Ele também pegou esses para não deixar coisa boa estragar. À noite, o filho encontrou o corpo da mãe. A polícia viu um pacote parecido, a mesma assinatura. De novo uma mulher, roubo e a cabeça esmagada. Os vizinhos não ouviram nenhum barulho suspeito. Isso significa que o criminoso ou os criminosos entraram no apartamento com o consentimento da dona. Na mesa, um dos policiais notou um jornal com anúncios. Lembraram do caso recente de Vera Statsuk. Foi aí que perceberam que as duas mulheres tinham colocado um anúncio. O criminoso provavelmente se passava por comprador. Assim ele conseguia entrar na casa das vítimas que não suspeitavam de nada. A investigação uniu os casos. Todos os crimes ocorreram na mesma região, Solneknogorsk. Em um jornal local, saiu um artigo sobre o criminoso que agia em apartamentos. Os moradores foram aconselhados a vender seus pertences com cautela. Depois disso, os crimes pararam por um tempo, mas Vassiliev não sumiu do mapa. Ele simplesmente mudou de tática. Numa noite de outono, no distrito de Solnekhnogorsk, nos arredores de Krasnoyarsk, Vyacheslav parou no acostamento. Um homem bem vestido fez sinal, sorrindo amigavelmente, de olhar franco. Chefe, você me leva até a Dasha? Não é longe, deve dar uns 15 quilômetros, pediu ele. Vyacheslav disse o preço, e o homem, após pensar por um segundo, concordou. No caminho, ele falava sobre a namorada que o esperava na Dasha, antecipando o encontro. Vyacheslav parou a pedido dele em um pequeno bosque. O homem não entrou no vilarejo. Disse que queria colher para a amada as últimas flores de outono na beira da floresta. O desconhecido saiu na beira da floresta e de repente gritou. Olha, tem alguém deitado aqui, disse ele ao motorista com voz trêmula. Vai dar uma olhada. Vyacheslav saiu do carro e se aproximou. O desconhecido apontava para a direção da floresta. Vyacheslav tentou enxergar, mas não viu nada. Um segundo depois, ele levou uma pancada na cabeça com uma barra de chumbo. Caindo no chão molhado pela chuva, ele cobriu o rosto com as mãos, mas os golpes continuaram vindo um após o outro. Ele começou a chiar. Os olhos inundados de sangue já não viam mais o céu de chumbo. E Vassiliev olhou e esperou até que o homem ficasse quieto. Depois, sentou-se no carro e deu tapinhas no volante. No porta-luvas, achou o dinheiro que Vyacheslav tinha ganhado naquela noite de trabalho. Não é muito, mas pelo menos não precisa vender para receptadores. Vassiliev resmungou descontente, contou o dinheiro e resmungou de novo. Saiu do carro e arrastou o corpo para debaixo de um pinheiro frondoso. Um minuto depois, o motor roncou e o carro disparou para longe. Uma semana depois, 4 boletins de desaparecimento de pessoas foram registrados na delegacia. Todos eles trabalhavam como taxistas em seus próprios carros e com licença. Desapareceram sem deixar vestígios. Os carros foram encontrados depois, abandonados em diferentes partes da cidade. Dentro dos carros, policiais acharam documentos dos desaparecidos. Alguns tinham vestígios de sangue seco. Alguém assassinava brutalmente os motoristas, depois dirigia os carros e os abandonava em diferentes partes da cidade. Logo, testemunhas ocasionais encontraram outro corpo de motorista com ferimentos de bala. Atiraram com uma espingarda de caça. O corpo estava desfigurado, o rosto mutilado por golpes de um objeto pesado. Os ferimentos eram muito parecidos com os das vítimas dos ataques em apartamentos. Ficou claro que o criminoso não era um simples ladrão. É um sádico inteligente e astuto, disposto a eliminar as vítimas até mesmo por um pequeno saque. Ele não deixava sobreviventes para evitar ser reconhecido. Todos os episódios foram reunidos em um caso só. A investigação ficou a cargo de Vyacheslav Muravyov. No início dos anos 2000, ele era agente operacional sénior no Departamento Principal de Assuntos Internos de Krasnoyarsk. Mas por mais que os detetives se esforçassem, o criminoso era impossível de capturar e continuava seu caminho sangrento. Em um pequeno apartamento nos arredores de Krasnoyarsk, a luz ficou acesa até de manhã. Vassiliev estava sentado em um banquinho e olhava com desagrado para seu interlocutor. Nikolai Temnerenko, de 28 anos, era mais jovem que ele, ainda inexperiente e receoso.
Vasiliev o conheceu quando alugou um apartamento da mãe dele. Eles eram parecidos tanto pelo destino quanto pelo caráter. Nikolai ficou preso por causa da sua companheira, no sentido de que sentiu ciúmes dela e a matou a pedradas até a morte em uma praia deserta. Saiu recentemente e estava realmente precisando muito. Sempre dá para encontrar dinheiro, comida e todo tipo de tralha desnecessária com os veranistas, dizia Vassiliev ao comparsa, olhando-o nos olhos de forma convincente. Nikolai sorriu de canto. Ele gostava de pegar coisas dos outros, mas e quanto às testemunhas? Mas os gatos não falam, piscou para ele Vassiliev. Há uma espingarda de cano cerrado, um martelo e um carro? Dirija pelos povoados e pegue o que quiser. Nikolai se recostou na cadeira e sorriu. Não tem telefone. Ninguém vai aparecer se for rápido, concluiu ele. Vassiliev suspirou aliviado por dentro. Finalmente convenci esse idiota. Tenho mais uns 2 camaradas em mente, disse Nikolai, semicerrando os olhos. Também gostam de coisa de graça, não são enjoados? Vassiliev sorriu cordialmente, como se chamasse amigos para um jogo de cartas. Venham amanhã, vamos conversar. No verão de 2000, uma onda de ataques brutais varreu os bairros de casas de campo de Krasnoyarsk. Desconhecidos atacavam casas isoladas e tratavam os proprietários com extrema crueldade. Levavam qualquer coisa que tivesse algum valor. Não deixavam ninguém vivo. Só cadáveres. Os infelizes eram mortos a marteladas, fuzilados, raramente esfaqueados. Pelas pegadas deixadas na cena do crime, os investigadores concluíram e concordaram que havia pelo menos 2 agressores. A equipe de investigação de Vyacheslav Muravyov saía várias vezes por mês. Em todos os lugares o cenário era o mesmo. Corpos, sangue, objetos espalhados. Krasnoyarsk, Budorojla. Os jornais competiam entre si para falar da ousada gangue de marginais que agia nos bairros de casas de campo. Subúrbio de Krasnoyarsk. Noite avançada. Vassiliev observava em silêncio enquanto 2 comparsas insensíveis examinavam os pertences dos veranistas, espalhando trapos velhos. No canto, um homem idoso gemeu, com a cabeça ensanguentada e as pernas baleadas. Os parceiros trocaram olhares. Vassiliev gritou, "Eu mesmo!" e se aproximou do homem. O homem ergueu a cabeça e tentou se proteger com a mão. Vassiliev tirou calmamente do bolso do sobretudo uma barra de chumbo. Ficou parado por um segundo, mirando e torcendo a boca. Em seguida golpeou com força na cabeça. Ouviu-se um estalo e um grito de agonia. Vassiliev bateu mais uma vez para ter certeza. "Ô, Sani, aqui não tem nada para pegar, só comida." O mais novo dos comparsas, Kostik, se levantou e olhou feio para Vassiliev. Ele já reclamou antes. O saque realmente era escasso. Eles não encontraram nenhuma antiguidade. Velhos trapos, mantimentos, às vezes ferramentas elétricas. Na melhor das hipóteses, um pouco de dinheiro e algumas bijuterias baratas. Não era essa riqueza que Vassiliev lhes prometeu. Ele olhou silenciosamente para Nikolai Temnerenko. Ele foi até o armário em silêncio, checando se não havia alguma reserva escondida. Velhas canecas, pratos e colheres de estanho gastas caíram no chão. "Colian, você também acha isso?" perguntou ele em voz baixa. Por algum motivo enfiou a mão no tapete. Nikolai balançou a cabeça negativamente. "Casas não faltam se não for aqui. Conseguimos em outro lugar", disse ele, chutando uma caneca velha com o pé. Vassiliev assentiu com aprovação e tirou uma espingarda de cano serra do bolso. "Ei, Kostik, quanto você pesa?" Kostik ficou paralisado, olhando assustado para a arma apontada para ele. "O quê?" "Vai ser difícil te carregar", sorriu amplamente o chefe. Com um tiro duplo, disparou a espingarda de cano cerrado contra ele. Kostik foi lançado contra o sofá. Ele caiu pesadamente e imediatamente ficou quieto. Vassiliev recarregou calmamente. "Que sujeito inquieto ele era", disse ele a Nikolai. "Fique com a parte dele e me ajude a tirá-lo daqui." Nikolai obedeceu, pegou o corpo do comparsa e o arrastou até a porta. Eles colocaram o corpo de Kostik no porta-malas de um carro roubado recentemente e o afundaram no Yenisei. Não foi a primeira vez que Vassiliev puniu seus subordinados. Uma semana antes, ele já tinha matado outro. Aquele era lento demais, falava demais e ainda não entendia porque era preciso eliminar todas as testemunhas. Vassiliev enterrou o corpo nos arredores da cidade.
Ele e Temnierenko logo se separaram e cada um seguiu seu próprio caminho tortuoso. Verão de 2000, subúrbio de Krasnoyarsk. Tarde da noite, uma mulher estava sozinha em um ponto de ônibus. Ela estava um pouco alegre, voltando de uma visita e se atrasou. Um carro parou perto dela e um homem simpático perguntou para onde ela precisava ir. Ela disse o endereço e ele falou que a levaria de graça. A passageira simpática estava aberta a conhecer o motorista e ele sugeriu que fossem para um bosque próximo para ficarem a sós. Mas fazer isso de graça ela não quis. Ele ofereceu 300 rublos e isso a satisfez. Depois dos momentos íntimos, a passageira exigiu o dinheiro. O motorista recusou, dizendo que já a levava de graça. A mulher, furiosa com o engano, ameaçou prestar queixa por abuso. Isso decidiu o destino dela. Alexander Vassiliev, pois era ele quem estava ao volante, tirou a infeliz para o acostamento e a matou com o mesmo objeto. Usando uma barra de ferro, ele ocultou o corpo na floresta de pinheiros próxima. Ele não esqueceu de tirar dela o anel de ouro e os brincos. Em 19 de setembro de 2000, Lyubov Belomestnik, de 36 anos, esperava um comprador para o carrinho de bebê. A campainha tocou e, na porta, ela viu um homem bem vestido e de aparência agradável. Ela o deixou entrar sem hesitar e foi até o quarto onde estava o carrinho de bebê. Aproximando-se dela por trás, Vassiliev silenciosamente sacou sua barra de ferro e acertou a mulher na cabeça com força. A mulher caída recebeu mais 3 golpes para garantir. Naquele dia, ele conseguiu um pouco de dinheiro, joias e alguns alimentos da geladeira. A família não era rica, por isso vendia coisas antigas das crianças. Ao voltar da escola, a filha encontrou o corpo sem vida da mãe em uma poça de sangue. E mais uma vez, a polícia. Investigação, interrogatório de vizinhos e testemunhas. Novamente, os jornais locais estampam manchetes. O maníaco dos anúncios voltou, tenham cuidado. O pânico está crescendo na cidade e as pessoas têm medo de publicar anúncios. Taxistas deixam pés de cabra perto dos assentos e observam passageiros com desconfiança. É impossível sair da cidade de táxi, mesmo pagando o dobro. Por mais que a corda se enrole, o fim sempre chega. No caso desse acontecimento, o fim chegou de forma inesperadamente tola. Quem relembra é o investigador Vyacheslav Muravyov. Recebemos uma ligação da polícia em Solnechny. Um motorista bêbado foi detido. Ele bateu em um poste e quando os policiais de trânsito chegaram ao local do acidente, estava dormindo ao volante. Ele estava muito bêbado. E no seu Jiguli encontraram uma pá com terra fresca por cima e uma espingarda de cano cerrado. O próprio carro estava registrado como roubado. Nos bancos foram encontrados manchas de sangue apagadas. O carro era de um homem que sumiu sem deixar vestígios no dia anterior. Com o motorista foram encontrados documentos em nome de Alexander Nikolaevich Vassiliev. Começou a investigação. Na equipe de investigação, além de Muravyov, estavam Konstantin Dolganov e Alexei Ovsyanikov. Vyacheslav Muravyov lembra: no primeiro dia trabalhamos nisso por 12 horas. Fizemos uma busca na casa de Vassiliev e lá encontramos muitas coisas femininas. Claro, surgiu a suspeita de que não era por acaso. Primeiro, Vassiliev contou que tirou a vida do taxista cujo carro ele havia tomado. Ele mostrou o local onde enterrou o corpo. E depois ele mesmo concordou voluntariamente em cooperar com a investigação, mas com uma condição. No primeiro interrogatório, era obrigatório a presença de um general da polícia e de um jornalista. Vestimos o juiz local de general e de jornalista já havia muitos por lá. Convidamos uma figura conhecida em Krasnoyarsk, Helena Evgenievna Penzina, apresentadora do canal de TV Prima, conta Vyacheslav Muravyov. Nesse interrogatório, ele confessou que era o Anjo Negro e pediu para ser chamado assim. Conversava comigo de bom grado, contando que cumpria uma missão importante e responsável na Terra. Qual? Eliminar todas as pessoas fracas e desnecessárias para que os poderosos vivam e prosperem. Durante a investigação, Vassiliev contou sobre mais de 30 crimes com 17 vítimas. Contava com um orgulho especial e em mínimos detalhes, como se estivesse desfrutando de sua crueldade e cinismo. Sim, ele alcançou a fama com a qual tanto sonhava ao custo da vida de pessoas inocentes. Relatou que durante uma viagem à Ilha do Descanso, conheceu uma garota por meio de conhecidos.
E quando ele quis continuar a conversa de forma mais próxima, ela o rejeitou. Como ela teve coragem de fazer isso? Não suportando a rejeição, Vassiliev esperou até que ficassem a sós e esmagou a cabeça dela com uma pedra. Quis abusar da garota ainda viva, mas não gostou de ver o sangue na cabeça dela. Assim deixou a vítima para morrer entre as pedras e árvores no bosque da ilha. Esses não tinham relação com nenhum benefício material. Assim, no outono de 2000, passando pelo terreno de uma casa de campo, no campo onde um homem idoso cavava batatas. Ele parou, pegou um galho pesado de árvore, então se aproximou do aposentado por trás e o espancou até a morte. Sentou-se na motocicleta Ural que pertencia à vítima, foi até a cidade e a abandonou. Por que ele fez isso? Simplesmente quis. Por que não? Falava do caso no ponto de ônibus com especial orgulho. Naquela noite chuvosa, ele encontrou um homem meio bêbado que tinha acabado de voltar para casa de uma festa de aniversário. Começaram a conversar e Vassiliev ganhou tanta confiança do homem que o novo conhecido, já meio bêbado, o convidou para ir até sua casa. Sentaram-se à mesa, beberam, comeram alguns petiscos e depois o dono da casa, já bastante embriagado, foi dormir. Vassiliev pegou a barra de ferro do bolso do casaco e golpeou várias vezes o homem adormecido. Depois, calmamente vasculhou o apartamento, pegou mais de 6.000 rublos e joias valiosas e foi embora, satisfeito com o encontro inesperado. Teve um caso em sua lista quando ele visitou uma velhinha por um anúncio. Puxando conversa, ele descobriu que ela não tinha parentes e vendia coisas velhas por necessidade. No entanto, isso não o incomodou nem um pouco, pelo contrário, ele até ficou radiante. Se a velhinha era sozinha, ninguém sentiria a falta dela. Ele usou uma barra de chumbo, um golpe foi suficiente. Depois disso, ele foi até a cozinha e preparou um jantar simples. Assim ele passou vários dias ao lado do cadáver, até que a comida na geladeira acabou e não havia mais nada para pegar no apartamento. Ele não sentiu nem arrependimento, nem remorso, consigo lembrar dos detalhes dos meus atos. O jornal escreveu também que o maníaco deixava bilhetes nas cenas dos crimes, nos quais se autodenominava Anjo Negro, e que esses bilhetes supostamente eram feitos com letras recortadas de revistas e jornais. Recorda Vyacheslav Muravyov. Alguns jornais naquela época escreviam que ele deixava bilhetes nas cenas dos crimes com letras recortadas de jornais dizendo "é ruim ser rico" e assinava como Anjo Negro. Ele não deixou nenhum bilhete nas cenas dos crimes, como diziam os meios de comunicação. Ele inventou o apelido Anjo Negro durante nossos interrogatórios. Ele não era nenhum maníaco. Todos os crimes foram cometidos por motivos de interesse próprio, não foram detectados desvios psicológicos nele, mas ele queria atenção. Por isso, em certo momento, ele começou a falar sobre a teoria do super-homem, dizendo que eliminava aqueles que não deveriam viver. Além disso, ele inventou uma história mística sobre sua captura, como se após um acidente tivesse sido operado e, sob anestesia, começado a confessar seus crimes e dizer que ele era o anjo negro das trevas. Veio à Terra para purificá-la. Isso também eram invenções dos jornalistas buscando sensacionalismo e outros tipos de hype. Vassiliev, porém, não deixava de pensar no próprio conforto no centro de detenção. Houve casos em que, para revelar novos episódios, Vassiliev pedia aos investigadores pratos caros, cigarros e roupas da moda. Para resolver o crime, os agentes operacionais às vezes atendiam seus pedidos. A cooperação com a investigação livrou Vassiliev da prisão perpétua, e ele se aproveitava disso para benefício próprio. O investigador de casos especiais da promotoria de Krasnoyarsk, Davel Kartavsky, contou que Vassiliev tinha uma memória incrível. Ele descrevia seus crimes em todos os detalhes, lembra Davel assim. Se houvesse algo para esconder, ele teria escondido. Ele tinha uma ideia na cabeça, cometer o máximo possível e depois contar. No início era difícil distinguir verdade de invenção, mas ele indicava tudo com muita precisão. Lá onde estava o corpo, onde estava o carro, por exemplo, roubado, e onde ele escondia o corpo. Nos interrogatórios, Vassiliev se comportava com calma. Diante dos investigadores, estava sentado um homem comunicativo e instruído, que falava de forma curiosa sobre o diabo e Deus. Ele entregou com facilidade seu único cúmplice sobrevivente, Nikolai Temnerenko. Posteriormente, ele receberá 17 anos de regime fechado.
Também foi decidido cobrar dele 60 mil rublos em favor das vítimas. Vassiliev também assumia os pecados dos outros. Entendendo que não pegaria prisão perpétua, ele oferecia aos companheiros de cela assumir os crimes deles em troca de uma recompensa. Um a mais, um a menos. Qual a diferença? A pena de morte foi abolida. Segundo Muravyov, ele queria assumir pelo menos 2 desses crimes como se fossem dele. Mas ele rapidamente confessou. Ele tentava chamar a atenção para si, não hesitava nem mesmo em assumir a culpa dos outros. Durante algum tempo escreveram sobre ele, até uma equipe de filmagem foi ao centro de detenção. Tudo isso permitia que ele cumprisse a pena com muito mais conforto, alimentando seu orgulho distorcido. De acordo com os resultados da perícia psicopsiquiátrica, Alexander Vassiliev foi considerado são e plenamente consciente de seus atos. Embora tenham sido identificadas alterações em sua psique, foi com base nisso que ele recebeu certa indulgência. Ele odiava as pessoas e queria causar o máximo de mortes possível. Cientificamente falando, ele era um homicida maníaco. Ele queria que depois falassem e escrevessem sobre ele, inclusive muitos de seus antigos conhecidos. Eles falam dele como uma pessoa perfeitamente normal e amigável. Dizem que sentavam juntos, bebiam, sem nenhuma agressividade ou comportamentos anormais. Só amava muito a si mesmo. Gostava de se exibir, de se mostrar, mas nunca pensamos que ele fosse capaz de tais horrores. Toda Krasnoyarsk aguardava ansiosamente a sentença do Anjo Negro. Todos achavam que o serial killer pegaria prisão perpétua. Mas não, levando em conta a confissão e a colaboração ativa com a investigação, a juíza, pela lei, não podia dar mais do que 3/4 do tempo máximo de pena previsto por este artigo. A promotoria do território de Krasnoyarsk também exigiu que o tribunal aplicasse a Vassiliev uma pena criminal de prisão perpétua. No entanto, o Tribunal Regional de Krasnoyarsk, em 5 de novembro de 2002, o condenou a 25 anos de prisão. Também foi decidido cobrar dele mais de 300 mil rublos em favor dos familiares das vítimas. Vassiliev escreveu vários recursos pedindo a redução da sentença. Em 5 de novembro de 2011, o Tribunal Regional de Krasnoyarsk, ao analisar o recurso de Vassiliev, reduziu a sentença para 22,5 anos de colônia de regime fechado. Por decisão do Presídium do Tribunal Regional de Krasnoyarsk, em 17 de abril de 2002, a pena foi reduzida para 21 anos e 10 meses de prisão. E em 27 de setembro de 2013, o Tribunal Distrital de Sverdlovsk, em Krasnoyarsk, reduziu a pena para 20 anos. Vassiliev recorria sempre ao artigo 61 do Código Penal, alegando que escreveu uma confissão voluntária e contribuiu para a elucidação dos crimes. Mas no lugar do Justiça Humana veio outro. No geral, Alexander Vassiliev é uma pessoa com uma autoestima originalmente frágil, que ele tentou compensar durante toda a vida pela impressão que causava. Na infância e adolescência, ele não tinha reconhecimento estável nem entre os colegas, nem na família, e por isso desenvolveu cedo o hábito de se construir com palavras, invenções, exageros e imagens. Para ele, o importante não era ser, mas parecer. Ao mesmo tempo, ele não tinha um recurso interno que pudesse confirmar essa imagem com conquistas reais. Quando as pessoas ao redor o desmascaravam ou rejeitavam, isso não levava a uma autoavaliação, mas aumentava a tensão interna. Nesses casos, a pessoa geralmente desenvolve posições defensivas. O problema não está em mim, o problema está em todos os outros. Aos poucos, isso se transforma em um desprezo constante pelas pessoas e na sensação de que o mundo não o valorizou como deveria. A experiência na prisão teve uma influência muito forte. Lá, ele se encontrou em uma posição de total queda social e humilhação. Para uma psique com autoestima já abalada, isso não é apenas perseguição, mas um ponto após o qual a pessoa pode desistir completamente de tentar ser normal e passar a buscar compensação através do poder. Forma-se uma mentalidade. Se eu fui humilhado, serei aquele que humilha. Depois de sair, ele não tenta se integrar à sociedade, mas continua buscando uma forma de confirmar sua importância. Ao mesmo tempo, ele desenvolve um sistema simples e conveniente de justificativas, a ideia de que ele tem o direito de fazer mais do que os outros.
Isso não é uma convicção profunda, provavelmente, mas sim uma ferramenta que permite não sentir conflito interno. Outra característica importante: ele não tem uma ligação emocional estável. Ele é capaz de ser externamente amigável, comunicativo, até mesmo encantador, mas isso é mais uma máscara social. Por dentro, as pessoas para ele não tinham valor como indivíduos. Ele, na verdade, os via como objetos, fonte de dinheiro, conveniência ou situações. Isso explica porque ele pode facilmente passar de uma conversa normal para a violência sem nenhum freio interno. O desejo de controle se manifesta separadamente. Para ele, não basta apenas obter benefício, mas também controlar a situação, decidir o que vai acontecer com a outra pessoa. Isso lhe dá uma sensação de poder que ele não tinha na vida comum. Por isso, suas ações não se limitam ao interesse próprio. Nelas há um elemento de dominação e demonstração de superioridade. Ao mesmo tempo, ele não perde a racionalidade, sabe se adaptar, mudar de comportamento e evitar riscos desnecessários. Não é uma pessoa caótica, mas sim alguém capaz de planejar e corrigir suas ações. Mas essa racionalidade serve a objetivos distorcidos. Após ser capturado, seu comportamento revela outra característica-chave: a dependência da atenção. Ele busca estar no centro dos acontecimentos, controlar como é percebido e criar uma determinada imagem de si mesmo. Mesmo em uma situação em que a maioria das pessoas tentaria desaparecer e minimizar a atenção, ele faz o oposto, intensifica sua presença. No final, sua psicologia se constrói em torno de três mecanismos básicos: compensação constante de uma inferioridade interna através da imagem de importância, diminuição do valor dos outros ao nível de instrumento e busca por controle e atenção como forma de se sentir forte. Isso não o torna impulsivo, mas sim constantemente voltado para a autoafirmação a qualquer custo. Então, no início de 2017, Vassiliev foi diagnosticado com câncer, um tumor maligno no rim esquerdo com metástases no fígado e nos pulmões. Ele foi operado, retiraram o rim e o baço e depois lhe concederam invalidez permanente de grupo 1. Em 21 de novembro de 2017, o Tribunal Regional de Krasnoyarsk decidiu libertar Vassiliev da prisão devido à sua doença grave. No total, ele passou apenas 16 anos atrás das grades por 17 vidas tiradas e 30 crimes cometidos. Assim, o Anjo Negro acabou ficando novamente entre os moradores de Krasnoyarsk, e agora vem a parte mais interessante. Nos documentos do Serviço Penitenciário Federal está escrito que, enquanto estava na colônia, ele não mantinha laços sociais, ou seja, não trocava correspondência com parentes ou amigos, ninguém ligava para ele e ninguém o visitava. Ele também não recebia encomendas ou pacotes. Quando ele foi libertado, ninguém o esperava nos portões da colônia. A casa onde ele estava registrado, um barracão de 2 andares, foi considerada imprópria para moradia em 2019 e demolida. Os moradores receberam novos apartamentos, mas não há informações sobre onde exatamente. De acordo com os documentos, Vassiliev, depois de ser libertado, foi para o Centro de Adaptação Social de Krasnoyarsk para pessoas libertadas de locais de detenção. Aqui, ex-condenados vivem por até meio ano. Cada um tem uma cama e recebe uma refeição quente por dia, composta por 2 pratos. O hóspede pode usar a máquina de lavar e o chuveiro. Durante 6 meses tentam encontrar trabalho e moradia para o residente. Nem sempre isso é possível porque, na maioria das vezes, as pessoas chegam aqui em condições sociais e médicas extremamente precárias. Ninguém entre os atuais moradores do centro se lembra de Vassiliev. Nem o diretor viu Vassiliev. Mas como se descobriu, não havia ninguém para lembrar. Vassiliev nunca passou a noite aqui. Ele nos procurou para fazer o registro em 22 de dezembro de 2017, diz o funcionário do centro. Nós ajudamos. O registro foi feito por 6 meses. Ele não voltou mais. Mas Vassiliev viveu por mais 2 anos, e levando uma vida de luxo. Como isso é possível com a doença dele? Os oncologistas geralmente explicam isso dizendo que nem sempre é possível prever o curso da doença. Às vezes ocorre uma remissão por algum tempo. Claro, o cuidado e a qualidade de vida têm grande importância. Mas a aposentadoria por invalidez é pequena. Não dá para viver no luxo com ela. Alexander Vassiliev também não estava simplesmente vivendo o resto da vida em algum lugar. A cada dia,
No início de 2019, de acordo com os documentos, ele comprou um carro Opel e fez isso sem financiamento. Não há processos de execução contra eles. O maníaco se vestia bem, como pode ser visto nas fotos e vídeos. Sim, Alexander Vasiliev, de 59 anos, se registrou no YouTube, criou seu próprio canal e postava vídeos sobre sua vida despreocupada. Neles, ele parece bastante apresentável, gravando a si mesmo com o celular. Vou deixar materiais extras no Telegram. Um vídeo de 3 minutos, aliás, ele ainda teve que editar isso. É pura autoadmiração. Com lojas, restaurantes caros e parques ao fundo, as pessoas que aparecem no vídeo, inclusive crianças, olham curiosas para o homem de camiseta branca, fones de ouvido brancos e óculos escuros. Conheçam ele. Se eles soubessem quantos infelizes ele já mandou para o outro mundo. Vassiliev parecia fazer o máximo para registrar sua vida em liberdade. Aqui ele está de chapéu de pele ao lado das luzes brilhantes das árvores de Natal no inverno. Aqui ele está de boné leve perto dos canteiros de flores no verão. E sob a luz piscante e dançante, o maníaco é uma história à parte. E tudo isso não só no YouTube, mas também no TikTok. E ele tinha seguidores, ele recebia curtidas. Aliás, deixem curtidas para mim, eu posso e até preciso delas. Alguém pode dizer que ele já cumpriu sua pena, tem o direito de viver e compartilhar sua vida. E na verdade sim, mas esse é um caso surpreendente quando um ex-presidiário começa imediatamente a gravar vídeos e a produzir conteúdo para o YouTube e o TikTok, em vez de fazer outra coisa menos pública. E também me vieram à mente as palavras daqueles que o viram logo após a prisão. Entre eles está a ex-jornalista e agora deputada da Duma Estatal de Krasnoyarsk, Helena Penzina, que foi chamada para ajudar pelos agentes da lei. Se você se lembra, Vassiliev concordou em prestar depoimento apenas na presença de um general e, obrigatoriamente, de um correspondente de um canal federal. Segundo ela, ele estava posando, se preocupava muito com a própria aparência, e isso ficou muito claro durante toda a entrevista, porque ele tentava se sentar de um jeito, olhar para si mesmo, enfim, um certo elemento de exibicionismo. Era muito importante para ele como seria avaliado. Aparentemente, os anos de prisão não mudaram Vasiliev. Mas exibicionismo não crime. Mas outra coisa pode ser um crime. Oficialmente, o Anjo Negro nunca trabalhou nem foi empregado em lugar nenhum. É difícil imaginar que ele fazia bicos pesados ilegalmente. Ele estava gravemente doente, por isso dificilmente conseguiria descarregar caminhões ou limpar o terreno. Trabalhar em escritório não era uma opção para ele. Esses criminosos não são aceitos lá. E aí surge a pergunta: quem o sustentava? Não está descartado, é claro, que ele tenha encontrado uma mulher bondosa que decidiu acolhê-lo, vesti-lo e calçá-lo. Mas será que ele conseguiria fazer isso não só rapidamente, mas praticamente instantaneamente? Ele nem sequer passou um dia nesse centro. E então fica a dúvida: de que ele vivia, afinal? E a primeira coisa que vem à mente são os esconderijos de dinheiro que ele deixou antes de ser detido. Mas a investigação já provou várias vezes que ele não acumulou riquezas incalculáveis com seus crimes, gastava tudo o que roubava imediatamente e nunca se privava de nada. E a segunda hipótese: старый способ. Lembre-se, em um dos seus primeiros assaltos ele tirou a vida de uma vovó, uma velhinha. E depois morou nesse apartamento por 3 dias, pegava comida da geladeira dela, dormia no sofá onde ela assistia televisão. Ou seja, ele agia totalmente tranquilo no apartamento com o cadáver. E depois de ser preso, ele falava de forma cínica e casual, que naquele momento entendeu que precisava eliminar as vítimas para que elas não gritassem, e ele teve tempo para desistir, e se sentiu à vontade no apartamento. Jornalistas em Krasnoyarsk tentaram encontrar pessoas que poderiam ter cruzado com Vassiliev, mas não encontraram nenhum vestígio. E isso, em teoria, só poderia acontecer quando a fera, tendo conseguido a presa, se escondia em sua toca. Quantas senhoras idosas solitárias existem em Krasnoyarsk? Muitas. E isso pode facilmente explicar de onde ele tira dinheiro para roupas caras, gadgets, carros e uma vida despreocupada. Helena Penzina, ao se lembrar dele, o chama de monstro. Ele tem, como costumam dizer, uma energia meio animal. Estando perto dele, você entende que ele é perigoso. Ele tem olhos completamente vazios, olhos de um animal selvagem. Lembro do que ele falava e de como caçava vítimas.
Ele circulava perto dos correios na época do pagamento da aposentadoria, seguia calmamente a pessoa, observava com quem ela se encontrava e com quem conversava. Por algum tipo de intuição interna, ele entendia que a pessoa era solitária. Fiquei com uma sensação meio ambígua. Por um lado, me pareceu que ele precisava de tratamento. Por outro lado, ele era muito experiente, calculista, ou seja, ele planejava esses crimes com antecedência, pensava também em como vender o que roubava, para não ser pego, e apagava os rastros com maestria. Se tivessem colocado o Vassiliev sob supervisão administrativa, pelo menos daria para entender em que bairro ele morava. Mas não. O Serviço Penitenciário Federal joga a culpa na polícia e a polícia joga de volta para o Serviço Penitenciário Federal. Na prática, ninguém vigiava o maníaco que não tinha nem vínculos sociais nem trabalho. Ninguém se interessou pelo destino dele. Ele com certeza deveria estar sob a vigilância rigorosa das autoridades, porque, bom, vocês entendem, mas isso não aconteceu. Vassiliev morreu em 28 de janeiro de 2020. Dizem que ninguém vai ao túmulo dele, esquecido por todos. Mas quem sabe daqui a 1 ou 2 anos não venham à tona novos crimes cometidos pelo maníaco TikToker após cumprir pena e pelos quais já não haverá ninguém para responder. E o que você acha sobre esse caso? Deixem seus comentários, compartilhem o vídeo, curtam ou não curtam, confiram materiais extras no Telegram e assistam a outros vídeos do canal. Eles são publicados, mesmo sem você sempre ser notificado,